Chegou a hora de esclarecer sobre previdência e aposentadoria. Hoje o deputado Arnaldo Faria de Sá não está aqui, mas nós recebemos mais uma vez o advogado Márcio Coelho, representando o deputado. Muito boa tarde, doutor. Adriana, como é que vai? Leão Lobo, como vai? Tudo bem? Tarde. Mais uma vez aqui com vocês, à disposição de vocês para responder dúvidas sobre previdência social. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta de um telespectador que diz assim: como eu posso verificar se o patrão está realmente pagando a minha contribuição para o INSS? Infelizmente, a cada dia que passa, nós temos verificado que muitos empregadores deixam de recolher o INSS do empregado. E na hora que o empregado vai se aposentar, surge o problema, inexistência de contribuições. Mas há uma maneira de o empregado fiscalizar se o patrão está efetuando essas contribuições ou não. Como é que ele faz isso? Ele pode ir num posto do INSS, qualquer posto do INSS, munido da carteira de identidade dele com o CPF, e ali solicitar um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que é esse CNIS? É um extrato contendo todas as contribuições existentes em nome dele, desse empregado. E é por ali que ele vai fiscalizar e evitar problemas futuros na aposentadoria. E aí, se houver o problema, se houver falhas, o que o empregador pode fazer para reparar isso? Então, o empregador, às vezes nem sempre a culpa é do empregador, às vezes é o contador que, enfim, não contribuiu. Ele pode efetuar essas contribuições em atraso e assim eliminar aquele problema, desde que ele seja alertado. E para isso é importante o empregado obter esse documento. E aí o que ele tem que fazer? O empregador tem que procurar o INSS, é isso? O empregado, evidentemente, de posse do CNIS, pode entrar em contato com o empregador, com o patrão, e falar: olha, está havendo um problema aqui que eu estou registrando que não há contribuições do meu nome. E a partir daí, sanar o problema. Perfeito. Bom, e agora tem mais uma pergunta aqui. Vamos Olha, lá. quem sofreu acidente do trabalho e perdeu parte do dedo indicador? O perito do INSS diz que não tem direito à indenização. O perito tem razão? É normal o perito falar, muitas vezes, ao segurado que a perda de parte de um dedo não traz problema nenhum. Evidentemente, isso não corresponde à realidade. A mão, cada dedo da mão tem sua função. Se não fosse assim, não teríamos 5 dedos na mão. Cada perda, cada subtração traz um decréscimo. Claro. Não só pela perda em si, mas pela sensação de hiperestesia que dá na ponta do dedo amputado. Isto dá direito, sim, a um benefício chamado auxílio-acidente. Esse benefício, quando a subtração é pouca, o INSS dá alta e não paga. E fica tudo por isso mesmo. Isso me lembra até aquele coisa do programa Murício que fala assim: isso porque não é no seu, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Já diz o ditado. Então é importante que o trabalhador procure a justiça estadual está aí para isso, e repare essa ausência de assistência e pleiteie o auxílio-acidente, que é o benefício que ele realmente tem direito de receber. É um benefício mensal, de prestação continuada, e que não impede o trabalhador de continuar até na própria empresa, recebendo o salário mais o valor do auxílio-acidente. Doutor Márcio, quem trabalha registrado está trocando uma lâmpada em casa e caiu da escada. Depois do tratamento ficou com um problema na perna. Essa pessoa tem direito a algum tipo de benefício além do auxílio-doença? Essa pergunta é importantíssima. Milhares de pessoas trocando lâmpada, andando no telhado para consertar o telhado, acabam se acidentando. Tendo o registro em carteira e sobrevindo nessa situação uma incapacidade parcial, como por exemplo a perna que não se mexe ou um punho que enrijeceu, ele tem direito ao auxílio-acidente que acabamos de falar. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas sofrem esse tipo de acidente, estão registrados, mas não sabem que poderiam pleitear o auxílio-acidente. Quer dizer, além do auxílio-doença... Isso. Uhum, além do auxílio-doença, ao término do auxílio-doença, ele passa a ter direito ao auxílio-acidente. É importantíssimo esse benefício. Inclusive, né, doutor Márcio, porque muita gente tem a impressão de que esse auxílio-acidente, porque antigamente só acontecia quando a pessoa estava indo ou voltando para o trabalho, ou então quando acontecia no próprio trabalho, mas hoje não. Mesmo em casa, a pessoa, se acidentar, tem direito a esse auxílio. É um grande avanço social. A lei estendeu esse auxílio-acidente a todas as pessoas que, estando registrada,
sofre um acidente, não importa se no trabalho ou em casa, e até mesmo jogando futebol. Aquele beck de fazenda que quebra a perna da pessoa, entendeu? Tem direito ao auxílio acidente. Perfeito. E olha, quem sofreu um acidente no trabalho, um acidente grave, ficou com sequelas, mas o patrão não comunicou o acidente ao INSS, o que fazer? Então, isso também, infelizmente, é uma situação que ocorre com bastante frequência. O patrão, por diversas razões, não comunica ao INSS a ocorrência daquele acidente. E a pessoa vai receber o auxílio-doença enquanto necessitar tratamento. Mas, ao obter alta, ele não recebe absolutamente nada. E, às vezes, fica numa situação muito séria, porque o acidente não foi comunicado, não tem direito a coisa. Nesses casos, a nossa recomendação é que busque a justiça. Entre com uma ação na Justiça Estadual e pleiteie o auxílio-acidente ou, às vezes, até a aposentadoria por invalidez. Aí, no caso, se a pessoa não tem direito, não tem dinheiro para pagar um advogado, por exemplo, ela pode procurar a Defensoria Pública? Existe a Defensoria Pública nesses casos em que pode dar uma assistência a ele, orientação, até para saber se é Justiça Estadual ou mesmo Justiça Federal que vai cuidar do caso. Doutor Márcio, eu vou pedir licença para o senhor. A gente vai fazer uma pausa para um recadinho do Leão. Daqui a pouco a gente continua com mais perguntas. Pois. Continuamos com o advogado Márcio Coelho respondendo as suas dúvidas. Para ter a sua pergunta respondida aqui, é fácil. Mande um e-mail para a gente, noticiasemais@cnt.com.br. A gente está esperando. Maravilha. Vamos começar, que tem mais perguntas aqui, viu? Vamos lá. Doutor, olha, quem é empregada doméstica e gostaria de saber se já tem direito ao recebimento de horas extras, fundo de garantia por tempo de serviço e seguro contra acidente de trabalho? Tem? Infelizmente, a lei, embora a lei já exista, ela não foi regulamentada. E, inexistindo regulamentação, esses direitos enunciados, seguro contra acidente de trabalho, horas extras, salário família, estão todos pendentes dessa regulamentação. De acordo com o deputado Arnaldo Faria de Sá, a expectativa é de que em mais ou menos 70 dias saia a regulamentação e essa lei comece a contar para valer. Ou seja, lá para maio, mais ou menos, abril, maio. Afinal, né? É uma coisa que já vem tarde, porque as empregadas domésticas são um empregado como qualquer outro. Né? É verdade. Perfeito. E, doutor Márcio, quem é deficiente física, não tem renda, nunca contribuiu para o INSS, viveu com a mãe até o falecimento dela, tem direito a pedir a pensão se a mãe for aposentada? Então, a maioria das pessoas supõe que a pensão só seria estendida à esposa ou ao marido. Não é verdade. Em casos como esse, quando a mãe recebe a pensão, mas a filha mora com a mãe, apresenta uma incapacidade, não trabalha e nem possui renda, no falecimento da mãe, ela terá direito à pensão, porque ela se tornou dependente da mãe em razão da deficiência e também pelo fato de não trabalhar. Só no caso de deficiência. Caso ele precisa ter uma deficiência. E aí sim passa a ter direito à expectativa de receber a pensão. E se ela passar a trabalhar, ela não vai mais ter direito a essa pensão? Se ela passar a trabalhar, ela passará a ter a renda dela, né? E tendo a renda dela, aí já fica um pouco mais difícil, embora não seja impossível. Cada caso é um caso. Doutor, quem é enfermeira e desenvolveu problema na coluna, pois tem que auxiliar os pacientes no banho, né? Acomodá-los na cama, entre outros afazeres, é uma coisa típica mesmo de quem é enfermeiro. Trata-se de doença do trabalho, não é isso? Muito comum essa situação de enfermeira, nós temos verificado um número muito grande de enfermeiras que, apesar da idade, já apresentam problema na coluna. E como você falou, não, Lobo, decorrente da profissão, acomodar o paciente no leito, ajudar no banho, isso exige esforço. É uma coisa repetitiva, né? Que você tem que fazer várias vezes. Esforço físico e posturas antiergonômicas, né? Em alavanca com a coluna. Normalmente, esse tipo de lesão se localiza na região lombar, aqui embaixo. E tem nexo, guarda nexo com a profissão. Muitas vezes diz, não, mas a pessoa já tem um problema na coluna. Pode até ter, mas esse tipo de situação agrava o problema e dá direito, sim, a um benefício mensal, o auxílio acidente que nós acabamos de falar, ou mesmo a aposentadoria por invalidez. E, doutor Márcio, uma pessoa com 65 anos de idade que pouco ou nunca contribuiu para o INSS,
tem direito a algum benefício? Tem. Aí nós estaremos falando do amparo social. O amparo social é destinado àqueles que nunca ou pouco contribuíram, não atinge o número de contribuições suficientes, mas já teriam idade para se aposentar, como é o caso de 65 anos de idade. Essa pessoa tem direito a um benefício social, acabei de falar, no valor de um salário mínimo, mas há exigências de natureza econômico-social para que a pessoa consiga esse benefício, né? A pessoa tem que morar sozinha ou morar num grupo familiar cuja renda não ultrapasse 1/4 de salário mínimo por pessoa. É um pouco difícil, mas tem muita gente que se enquadra. O doutor Márcio, é 65 anos para homem e 60 para mulher? Não. No caso do amparo social, é 65 anos para os dois. E vamos fazer aqui um alerta sobre o maldito fator previdenciário, como lembrando aqui o deputado Arnaldo Faria de Sá, que ele sempre aconselha as pessoas se conseguirem para pelo menos se aposentarem por idade, porque senão perde muito, né, com o fator previdenciário. Perde. O fator previdenciário está aí para reduzir muito o valor das aposentadorias por tempo de contribuição. Sempre que possível, a pessoa, antes de se aposentar, verifique se atende também às condições de se aposentar por idade, porque na aposentadoria por idade não entra o famigerado fator previdenciário que o deputado tanto luta para derrubar. E como é que estão essas negociações lá para derrubar esse fator? Olha, o governo não vê com bons olhos, né? E a nossa expectativa, a esperança que nós temos é que esse ano, em se tratando de ano de eleição, o governo fique um pouco mais sensível ao clamor público que pede realmente a extinção do maldito fator previdenciário. E o aumento para os aposentados? Já foi, né? Foi de 5,6, foi pouco. Não chega a ser nem a inflação, não acompanha a inflação. Todo mundo sabe, né, que isso é uma injustiça, porque não acompanha a inflação. É como se em cada aposentadoria tivesse um cupim, que vai roendo aos poucos, com o passar dos anos, aquela aposentadoria, pois não reajusta sequer com o valor da inflação. É uma outra luta do deputado. Outra injustiça também para o bolso do trabalhador. Muito grande. E outra injustiça é também o pagamento do INSS para aquelas pessoas que já se aposentaram, voltam a trabalhar e continuam contribuindo. Isso é desaposentação e com a palavra está o Supremo Tribunal Federal para nos dizer se é válido ou não a desaposentação. Tomare que ele diga que sim. É a expectativa de todos nós. Porque antigamente esse dinheiro era guardado, né? Era um pecúlio. Esse dinheiro transformava-se num pecúlio, que era dado ao segurado que prosseguia trabalhando depois da aposentadoria. Mas hoje tiraram o pecúlio e esse dinheiro é como se o aposentado tivesse jogado fora. Essa contribuição, infelizmente, de nada vale. E agora a gente aguarda, então, essa decisão da desaposentação. Pelo Supremo Tribunal Federal, que está com a palavra. Vamos torcer. Doutor Márcio Coelho, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui. O deputado Arnaldo Faria de Sá não pôde vir aqui, mas todo sábado ele está lá no Jabaquara. Está lá no Jabaquara, atendendo a partir das 9 horas. O telefone é 5015-0500. E quem quiser o Estatuto de Idoso, basta ligar para esse telefone, que será enviado gratuitamente ao destinatário. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu é que agradeço. Muito obrigado.